Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao canal que é feito para a sua edificação e para a glória de Deus. Quero falar hoje sobre uma expressão usada por Jesus no grande sermão concentrado da necessidade de vigilância para os últimos tempos. Vamos abrir Mateus 24, 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E a pergunta é, quem é esta geração? Eu sei que muitos têm dúvidas, alguns já deram por resolvido, é um ponto pacífico, ninguém discute, ninguém fala sobre isso, por já entender como sendo a futura geração ou a geração que estiver presenciando os sinais dos últimos tempos. E isso geralmente é o que ficou acertado, acordado entre grande maioria dos cristãos. Vamos entender o seguinte, estamos por volta do ano 30 da era cristã, e Jesus está falando aos seus discípulos sinais dos últimos tempos. E aí eles perguntam que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou o fim dos tempos. Não o fim do mundo como um grande cataclismo que vai destruir o planeta inteiro, reduzindo o planeta a nada. Não é isso. Fim do mundo, fim desta era. Destruição de algumas coisas, sim, mas o fim desta era. Eles perguntam qual sinal haverá da tua vinda, porque Jesus prometeu que vai vir novamente, e do fim do mundo. Jesus começa falando várias coisas. Ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, virão muito meu nome dizendo eu sou Cristo, enganaram a muitos, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E ele usa uma expressão falando do princípio de dores, que atualmente grande parte de nós pensa em um momento de angústia dos últimos tempos. Tem relação? Tem. Mas é uma linguagem metafórica. Jesus está falando que os acontecimentos finais que precedem a vinda do Senhor é como as dores de parto da mulher que está grávida até que venha ao mundo o filho ou filha que está para nascer. Então é uma linguagem metafórica, alegórica apenas. Não necessariamente que Jesus está falando que vai envolver uma dor física. Jesus apenas está usando essa linguagem metafórica, simbólica, muito comum naquele tempo. Princípio de dores, dores de parto. As dores que precedem o nascimento. Então Jesus, ilustrando, diz, olha, antes do grande evento da vinda de Cristo, vai acontecer as dores de parto, ou seja, os trabalhos de parto. Vai haver algo que vai acontecer, como que preparando para chegar esse momento. E como eu disse, é claro que vai envolver angústia, ele mesmo fala isso em Lucas, o bramido das ondas do mar e as nações vão ficar ali daquele jeito apavoradas. Tudo bem, mas não esqueça, Jesus está usando uma linguagem figurada. E aí, em meio a todos esses eventos que ele diz que vai acontecer, ele diz que os seus discípulos devem ficar atentos. E aí ele termina essa sessão dizendo que não passará esta geração. E aí vem com essa pergunta, por que Jesus fala esta geração? Se a gente entender o texto e procurar outros textos com essa expressão esta geração, vamos entender que Jesus está falando de algo imediato diante dele ou no seu tempo. Esta geração não passará esta geração, ou seja, a geração que está diante dele. Tudo indica que Jesus estava falando para eles, mas aí vamos entender o que significa a palavra geração. E acredite que vai ter vários sinônimos dentro da palavra geração. Eu vou ler a Bíblia de Estudo, palavra-chave, da CPAD, 2 verbetes no grego, um deles está justamente aqui nesse texto, e um sinônimo ou derivado. Em Mateus, onde aparece geração, e tem a palavra grega genea, que diz que é de um suposto derivado de um outro verbete, que a gente vai ler depois, e quer dizer uma geração, essa palavra grega, uma geração, por implicação, uma era ou idade, um período, né, de tempo. Pode significar também geração, nação, tempo. Então, se puder, anote aí. Era, geração, nação ou tempo. E esse derivado, nós lemos genea, agora vamos ler genos, que significa parente, abstrato ou concreto, literal ou figurado, individual ou coletivo. Pode ser nascido, patrício, pode significar diversidade, geração, espécie, parentela, nação, descendência, origem. Daí que vem a palavra Gênesis.
vai falar lá as origens, né? No primeiro livro da Bíblia. Anotou? Pois bem, esse texto de Mateus, Jesus está falando, não passará esta geração. Se entendermos como geração no sentido de um tempo definido, alguns dizem que uma geração dura em torno de 100 anos. Se tomarmos nesse sentido esta geração, Jesus estaria falando que os acontecimentos transcorreriam dentro desse período de 100 anos que alcançaria os seus discípulos e talvez mais algumas pessoas. Então, seria algo circunscrito, ou seja, limitado àquele tempo dos seus discípulos. Se entendemos geração como tempo. Mas, se a gente pensar em nação, aí nossa ideia se amplia e já não ficamos presos ao tempo, mas a uma nação. Se entendermos que aqui Jesus está falando do não passará esta geração, ou seja, a geração que estava ali com ele, no sentido de nação, seria a nação judaica. Jesus estaria dizendo, não passará esta nação sem que tudo aconteça. Ele usou a palavra geração, ou melhor, no texto original está escrito a palavra geração, é um sentido amplo, mas a gente tem que entender o que se aplica melhor em cada contexto. E você? Fala aí no comentário. Comenta aqui o que você acha. O que é que pode ser geração aí? Quem é esta geração a quem Jesus se refere? Vamos ler alguns outros textos para a gente ver o que pode ser esta geração. Mas aqui a gente pode primeiro trabalhar com essa ideia. Não como geração de tempo, porque o tempo seria limitado apenas ao seu tempo, e aí não faria sentido Jesus profetizar algo que iria acontecer no futuro, mas relacionado somente ao seu tempo, ao tempo dos discípulos e apóstolos. Agora a gente vai ver a possibilidade de ser nação. Se Jesus falou isso, Jesus estava dizendo que a nação judaica não passaria, não deixaria de existir sem que todas as coisas se cumprissem. Ou seja, a geração dos judeus seria testemunha de tudo que ele falou. E aí naquele texto de Mateus ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, a geração de judeus, a nação dos judeus, iria ser testemunha do cumprimento de todas as palavras do Senhor Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passariam. E esta geração a quem ele fala seria testemunha. E por que não pode ser a geração futura? Por que não a geração dos últimos tempos? Primeiro porque Jesus falou esta. Jesus não falou aquela, não falou a geração futura. Se você ler alguns textos como Deuteronômio, alguns capítulos de Deuteronômio, Salmos, especialmente Salmos, quando o salmista diz que uma geração falará a outra geração, ou falará, usa a expressão futuras gerações, é muito claro, muito objetivo, futuras. Próximas gerações, futuras gerações. Está óbvio que é algo lá na frente. Mas quando ele diz esta, não tem como empurrar para o futuro. Não tem como empurrar esta geração para uma futura geração. E, a bem da verdade, muitos nossos irmãos que presenciaram coisas inimagináveis acreditaram que era o seu tempo, o tempo da vinda de Jesus. No entanto, ainda não chegou essa hora, mas nós estamos aguardando. Mas a gente chega lá. Vamos ver outros textos que a gente vai encontrar na Bíblia falando sobre esta geração ou uma geração, e a gente vai entender do que se trata cada texto. Em Mateus 11,16, Jesus fala, a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam uns aos outros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Aí tem um exemplo de esta geração. Aqui não é geração futura, é esta geração. Agora vamos ver um pouco mais adiante, Mateus 12:39. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Aqui tem uma coisa interessante. Eles pediam um sinal. Em muitos outros textos, alguém pede a Jesus que faça algum sinal para crerem. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que os gregos buscam a sabedoria, os judeus, sinal. Então, o que é que a gente pode entender? Quem é que pede o sinal? Qual é a geração que pede sinal? É a geração dos judeus.
Porque a geração dos gentios, ou a geração dos gregos especificamente, buscava sabedoria, de acordo com esse texto de Coríntios. Vamos para outro texto em que fala em esta geração. Mateus também, 12:41. Na continuação, ele diz: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha aí, os homens de Nínive se levantarão com essa geração. Que geração? A geração do tempo de Jesus? Se pensarmos assim, que esta geração é a geração do tempo de Jesus, vamos imaginar que no juízo, somente a geração de Jesus vai ressuscitar dali para trás. Né? Os homens de Nínive vão se levantar com esta geração do tempo de Jesus e não tem outras futuras. Vai ser ali. Não é provável. E se a gente olhar aqui para o texto e disser se levantará com esta geração e a condenará, pensando nesta geração futura, como está lá em Mateus 24:34, também não faria muito sentido. O mais provável é esta geração, esta mesmo. Mas que esta geração de tempo, de período de tempo, geração que foi contemporânea de Jesus, ou Jesus está dizendo que os homens de Nínive, que são de outra geração, uma geração estrangeira, uma nação estrangeira, no dia do juízo, se levantará com esta geração, a geração dos judeus, e a condenará. Não necessariamente as pessoas do tempo de Jesus, mas toda a geração dos judeus, até aquele dia do juízo, todos se levantarão. Os homens de Nínive se levantarão com esta geração, a geração dos judeus, e a condenará. Mas é condenar toda a nação judaica? Claro que não. Mas todos quantos foram rebeldes e incrédulos, que resistiram à palavra de Deus, que resistiram ao testemunho do Senhor Jesus. Então, os homens de Nínive, que é de uma outra geração, de uma outra nação, de um outro povo, se levantará com esse povo, essa geração, essa nação judaica, essa nação de Israel, e a condenará. Faz mais sentido para você? Geração como nação, como descendência, mais do que geração como um período de tempo, mais do que esta geração como se fosse uma geração no futuro? O que mais faz sentido para você? Conta aqui nos comentários. Aqui é só um resumo e eu quero que você faça essa análise desses textos para pensar no que Jesus queria dizer com esta geração. Se pensarmos no texto, na palavra original, seu sentido amplo e as possíveis aplicações. Aí você vai ver onde é que se encaixa cada situação. Onde é tempo, onde é nação, onde é descendência, onde é uma prole, né? Uma família. Então, geração tem vários aspectos. Mas se a gente analisar o texto de Mateus 24:34, quando diz esta é esta, não é aquela. Esta geração, não futura geração. Então, a gente vai entender que não pode ser no tempo de Jesus, contemporâneo de Jesus apenas, e nem tampouco a futura, porque é esta. Então, tudo indica que Jesus está falando para esta geração, esta nação, se referindo ao povo de Israel. Recomendo que você faça uma busca, pesquise dicionários. Se você tem boas chaves bíblicas e boas bíblias de estudo, vá lá e confira também para ver o que faz mais sentido. E não deixe de comentar. Eu quero saber sua opinião, certo? Essa, digamos assim, é a parte, vou colocar nesses termos, essa parte técnica de entender o texto. Agora eu quero que você reflita sobre os últimos acontecimentos que Jesus profetizou. Estamos vendo? Sim. Até hoje, muita gente, mesmo não crente, não cristãos, não seguidores de Jesus, reconhecem que o que acontece hoje já estava escrito na palavra de Deus. Quando a gente diz assim, a Bíblia está se cumprindo, muita gente, mesmo quem não tem aliança com Deus, afirma, confirma e diz é verdade. É uma pena para elas que não fizeram aliança, porque elas não vão estar preparadas para esse dia da vinda do Senhor Jesus. Elas poderão estar no meio das dores de parto, como Jesus chama de princípio de dores, ainda não é o fim, é só o princípio. Então muita coisa vai acontecer hoje. Não é para o fim do mundo, mas é para o princípio das dores, as dores de parto, para o que ainda há de se revelar. E o meu conselho para você é que você se prepare. É que você busque ao Senhor. Se você ainda não fez aliança com Deus, faça. Não deixe para amanhã e não confie que outra pessoa vai fazer qualquer coisa por você.
A decisão é sua. A decisão é sua a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer aflição, perseguição, gozação que você possa sofrer. A decisão é necessária. Você precisa estar pronto para aquele grande dia. Para que naquele grande dia, todas essas coisas se cumprindo, você esteja pronto, esteja preparado e não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe um evento diferente na sua vida acontecer para que você tome a decisão, ou como alguns dizem, vou esperar Deus tocar no meu coração. Porque Deus está falando com você agora. Você só precisa abrir seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais. Peça a Deus revelação. E Ele vai revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade para você. E essa verdade, essa vontade perfeita, agradável e boa está aqui, na sua palavra, na palavra de Deus. Deixo você com essa reflexão. Espero que você esteja pronto para naquele grande dia nos encontrarmos e nos alegrarmos com a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.